Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. E o conteúdo da aula de hoje é tratar sobre as classes em Haskell. Diferente de uma linguagem orientada a objeto, as classes em Haskell não possuem relação com a instanciação de objetos obedecendo uma certa estrutura e com algumas operações pré-definidas. As classes em Haskell são agrupamentos de funções. Então você pode entender por uma analogia que o conceito de classe em Haskell ele é muito semelhante ao conceito de interface em Java. Uma interface é um grupo de métodos que um objeto precisa implementar para satisfazer a interface, e em Haskell uma classe é um grupo de funções que um tipo precisa implementar para que possa ser considerado uma instância daquela classe, tá bom? A classe mais simples que a gente tem em Haskell é a classe EQ, a classe dos tipos que podem ser comparados por igualdade. Daí, se um tipo A é instância da classe EQ, a gente sabe que para esse tipo A são implementadas duas funções, o operador exatamente igual e o operador diferente. Observa que a classe EQ ela traz consigo duas definições padrão para os operadores exatamente igual e diferente. O operador exatamente igual é definido como a negação do diferente, e o operador diferente é definido como a negação do exatamente igual. Bom, as definições padrão elas não dizem nada a respeito de um certo tipo, de um tipo específico, e elas servem para que você consiga implementar a classe EQ, ela serve para que você consiga instanciar a classe EQ implementando apenas um dos operadores. Você implementa um dos operadores, seja ele o exatamente igual ou diferente, e o outro operador vai manter a sua definição padrão, que necessariamente está correta. Então aqui você observa uma diferença que existe entre as classes de Haskell e as interfaces de Java. As classes de Haskell permitem que as funções possuam implementações padrão. Aqui a gente tem uma forma de instanciar uma classe. A gente está admitindo, durante essa instanciação, que o tipo A é a instância da classe EQ, ou seja, o tipo A pode ser comparado por igualdade, e dada essa restrição, dado esse contexto, a gente está instanciando a lista, o tipo lista, com valores do tipo A, como uma instância da classe EQ. Ou seja, uma vez que os elementos de uma lista possam ser comparáveis por igualdade, a própria lista também é comparável por igualdade. Então a gente vai implementar o exatamente igual e o operador diferente, ele vai ser implementado, ele já tem a sua implementação padrão e ela está correta, ela está em função da implementação de exatamente igual. Duas listas vazias são sempre iguais. Uma lista vazia não é igual a uma lista não vazia.
E quando nós tomamos duas listas não vazias, a gente faz duas comparações. A gente compara a cabeça das listas. Observa que, nesse momento, o operador exatamente igual se refere a essa instanciação da classe EQ. E nesse momento, o operador exatamente igual está comparando duas listas. Então, na segunda vez que ele aparece na nossa expressão, ele é uma chamada recursiva. E dessa vez, na primeira vez que ele aparece na nossa expressão, ele está fazendo uma alusão a essa instanciação da classe EQ. Isso permite que a gente interprete as classes de Haskell também como um mecanismo para que a gente possa fazer overloading de funções. A gente tem o overloading polimórfico de funções, que é seguro no sistema de tipos, ou seja, as classes em Haskell e a forma como elas são instanciadas permitem que você utilize um mesmo operador com diferentes tipos, e o sistema de tipos vai permitir uma boa resolução de tal forma que as implementações desse operador não sejam confundidas. Aqui a gente tem duas implementações do exatamente igual sendo utilizadas. Uma implementação entre elementos do tipo A e outra implementação, que está sendo definida agora, entre listas de elementos do tipo A. Pois bem, então, essa definição é bastante simples. Se as cabeças de uma lista são iguais e as caudas de duas listas são iguais, então as duas listas são iguais. Pois bem, depois da classe EQ, a gente tem a classe ORD, que são as funções responsáveis por determinar uma ordem entre um certo grupo de elementos. Aqui você observa o seguinte: não é todo tipo que pode implementar, que pode instanciar a classe ORD. Para que um tipo A seja instância de ORD, antes ele precisa ser instância de EQ. E a classe ORD contém as seguintes funções. Contém a função compare, que a gente acabou utilizando anteriormente. E contém operadores bastante conhecidos da gente. Menor que, menor ou igual, maior e maior que. Além, claro, de max e min. A função compare, ela retorna EQ, LT ou GT, a depender se os elementos são exatamente iguais entre si, se x é menor que y ou se x é maior que y. O operador menor que pode ser definido em termos de compare. O operador menor ou igual pode ser definido em termos de compare. E aqui você observa o seguinte: a própria função compare ela é definida em termos do operador menor ou igual e do operador exatamente igual, que surge dessa suposição. Já esses dois operadores, o maior que e o maior ou igual, eles também possuem implementações padrão que são essencialmente a negação desse operador. O maior é o oposto desse operador e o maior ou igual é o oposto desse operador. Max e min podem ser definidos em termos do menor ou igual. Então você observa que para implementar a classe ORD, você só precisa apresentar uma implementação para compare ou uma implementação para menor ou igual. Todas as outras implementações são definidas com base nisso.
Aqui a gente tem um exemplo de instanciação da classe ORD. Mais uma vez a gente está instanciando lista. Então a gente supõe que os elementos da lista são de um tipo que instancia a classe ORD, e dado isso, a gente é capaz de instanciar a lista de elementos do tipo A como uma instância de ORD. Como que a gente compara duas listas? A gente vai comparar duas listas de maneira lexicográfica. Daí, a gente tem que uma lista vazia é menor ou igual que qualquer lista. A gente tem que uma lista não vazia, observa que se a gente está no segundo caso, então certamente a gente não parou aqui. Então, uma lista não vazia não vai ser menor ou igual que uma lista vazia. E aqui a gente tem definido de uma maneira implícita a ordem lexicográfica, né? Aqui a gente tem aquele desempate pelo comprimento das listas, ou seja, as listas de menor comprimento sempre são consideradas menores ou iguais que as listas de maior comprimento. Por fim, a gente tem a comparação entre duas listas não vazias. Como que a gente vai fazer essa comparação? A gente vai fazer essa comparação da seguinte forma. A gente vai começar verificando se as cabeças das listas são iguais ou não. Quando as cabeças das listas são iguais, a gente não consegue determinar se uma lista é menor ou igual que a outra, olhando apenas para essas cabeças, já que elas são iguais. E nesse caso, a gente determina se a primeira lista é menor ou igual que a segunda, de acordo com as suas caudas. Por outro lado, se as cabeças das listas são diferentes entre si, a gente vai fazer a determinação se uma é menor ou igual que a outra, baseado diretamente nas cabeças, ou seja, no valor da expressão x menor que y. Se x é menor que y, então a primeira lista é considerada menor ou igual que a segunda, e caso contrário, como a gente já sabe que isso aqui é falso, então a gente teria x maior que y, e daí a primeira lista não é considerada menor ou igual que a segunda. Duas classes bastante importantes para Haskell são as classes que permitem a conversão de strings em valores da linguagem e vice-versa. A classe show permite a conversão de valores de certos tipos da linguagem em strings, e a classe read permite o contrário. A classe read permite a conversão de strings em certos valores da linguagem. Na classe show, a função mais utilizada é a própria função show, que transforma um valor de um tipo A em string. E na classe read, nenhuma dessas funções acaba sendo a mais utilizada. Existe uma função read que não aparece nessa classe e é definida em termos dessas quatro funções. Então, as funções mais utilizadas são show, para converter valores em strings, e a função read, para converter strings em valores. Vamos dar uma olhada nisso. A função show, ela transforma valores em strings. Você pode observar aqui. No entanto, a função read, ela precisa de contexto para ser bem definida. Então, se a gente simplesmente pedir para read transformar uma string contendo o caractere 4
em um inteiro, ela não vai fazer o que é esperado porque ela não sabe exatamente o que a gente quer. Não existe um contexto que permita que ela faça a inferência de qual valor é esperado como resultado. Então, na ausência desse tipo de contexto, a gente pode especificar explicitamente um tipo de retorno. A gente espera que essa expressão read, a string que contém o caractere 4, nos dê um retorno do tipo int. Então, read vai ser capaz de converter essa string no inteiro 4. Se a gente pedir para read converter a string que contém o caractere 4 em um double, a gente novamente está dando contexto e ela vai ser capaz de fazer o parsing. Aqui a gente observa mais uma vez read sem contexto, então ela não é capaz de fazer o parsing. Aqui a gente observa read com contexto, mas dessa vez o contexto é impossível, não dá para representar essa string como um inteiro. Aliás, essa string não está representando um inteiro, então o parsing também falha. E aqui a gente observa que read é capaz de lidar com tipos compostos. Essa string ela representa uma lista de inteiros, então se essa for a conversão requerida de read, ela vai ser capaz de retornar uma lista de inteiros. Se a conversão for uma lista de doubles, ela vai ser capaz de retornar uma lista de doubles. E assim por diante. Aqui a gente vai dar uma olhada na implementação, na instanciação da classe show para listas de valores que também são convertíveis para strings. Aqui a gente está supondo que o tipo A tem os seus elementos convertíveis para strings, e com isso a gente vai determinar como converter uma lista de elementos do tipo A para string. Uma lista vazia é representada dessa forma, e uma lista XS não vazia vai ser representada primeiro com um abre colchete, depois com a exibição dos seus elementos e vai ser finalizada com um fecha colchete. A função f vai ser responsável por converter cada um dos elementos de XS em string e acrescentar as vírgulas nessa exibição. Então a função f ela utiliza show vindo dessa instanciação, mapeia show nos elementos de XS, em seguida toma essas strings, toma essa lista de strings e as intercala com strings que contém a vírgula. Nesse momento você tem uma lista de strings que são os elementos intercalados por outras strings que são vírgulas. E logo em seguida você faz a concatenação de todas essas strings. Daí você vai ter uma única string que são os elementos separados por vírgulas. Tá bem? Então isso encerra a instanciação da classe show para listas, desde que o tipo dos elementos também seja uma instância de show. Na parte numérica, a gente tem a classe num, que vai ter nas suas instâncias os tipos numéricos, que vão ter as seguintes operações bem definidas: mais, menos e vezes, troca de sinal, valor absoluto. Signum vai retornar 1, 0 ou menos 1, a depender do sinal desse número. From integer vai ser capaz de converter um inteiro no tipo A. E a gente tem diversas instâncias da classe num. Basicamente todos os tipos numéricos de Haskell, por definição, são instâncias da classe num. Aqui existem dois tipos numéricos que vale a pena mencionar: integer e int. Int é um inteiro de precisão fixa, é um inteiro com 64 bits, digamos. E integer é um inteiro de precisão arbitrária. Esse cara, ele não tem
overflow por soma, por multiplicação, e no entanto as suas operações são mais ineficientes que as operações que envolvem int. Tá bom? A gente também tem a classe fractional. A classe fractional, ela deriva da classe num, ou seja, para um tipo ser instância de fractional, antes ele precisa ser instância de num. E na classe fractional a gente tem a operação de divisão, a operação recíproca e a operação de conversão de um racional para um tipo A fracionário. A gente também tem RealFrac. A classe RealFrac, ela tem que as suas instâncias precisam, antes de tudo, ser instâncias de real e de fractional. E a gente tem as seguintes funções dentro dessa classe. Proper fraction, ou seja, a gente é capaz de, dado um tipo RealFrac, é capaz de retornar o seu numerador e denominador. Truncate, a operação de truncar, ou seja, a gente é capaz de arredondar esse valor do tipo A como um valor B integral, de um tipo integral. Round, a operação de arredondamento. Piso, na verdade, teto e piso. Bom, salvo engano, Haskell possui ainda outras classes numéricas e diversas outras classes que ela possui por padrão, que são bastante úteis para criar abstrações quanto ao reuso de funções e padrões de projeto que surgem com seus tipos, com as suas estruturas de dados. A gente vai continuar vendo nas próximas aulas justamente essas classes que permitem uma abstração sobre a utilização de funções com estruturas de dados. Então até lá. Isso encerra o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.